Oi, pessoal. É o Marquinhos Martinelli, diretor-presidente do Sicoob Crediassisc. Obrigado por estar acompanhando o nosso canal, onde nós pretendemos levar sempre uma palavra sobre educação financeira de uma maneira que seja agradável, né? Conversando com convidados, falando um pouco sobre cooperativismo de crédito, falando também um pouquinho sobre o que a Crediassisc faz, explicando que a Crediassisc é aqui uma cooperativa de crédito em São Carlos, no interior do estado de São Paulo, que atende também os municípios vizinhos aqui, Ibaté, Tirapina, Dourado, Ribeirão Bonito. Então, nós queremos, com esse projeto de comunicação, levar sei lá, em 20 minutos, 30 minutos, né, uma conversa sobre um tema que às vezes as pessoas não conversam, né? As pessoas não conversam sobre dinheiro, sobre boas práticas, sobre como administrar melhor as suas finanças. Então, esse papo é nessa direção. Não tem outra pretensão, é basicamente uma conversa sobre como que você faz a administração do dinheiro ou da tua empresa ou da sua vida particular como pessoa física. E aí, de quebra, a gente traz os cooperados nossos, que são pessoas que estão conosco na cooperativa, mas que também têm suas atividades, né? Eles têm lá o seu comércio, sua indústria, prestador de serviço, autônomo, microempresa, MEI, e as pessoas físicas também, porque nós temos também muitos cooperados, né? Aliás, a maioria, pessoas físicas. Então, essas pessoas, quando eu converso com elas, também eu tento saber o que elas pensam sobre o trabalho delas e também saber como é que elas fazem a gestão das suas finanças, como é que elas fazem isso. Por quê? Porque nós acreditamos que você pode aprender educação financeira por um curso, por um treinamento, mas você pode também aprender educação financeira a partir da observação de bons exemplos, de boas práticas que estão próximos da gente, né? A gente, sem preconceito, sem tabu, né? Vamos falar sobre como é que você faz a gestão financeira da sua empresa, como é que você orienta seus clientes, o que faz você. Então, essa discussão aqui toma aí 20, 30 minutos, mas é sempre muito prazerosa. E eu tenho um prazer grande de trazer o Renato Pascoal. Ele é um contabilista importante, tem uma assessoria importante aqui na cidade de São Carlos, tem experiência de sobra para conversar comigo sobre isso. E um agradecimento especial porque ele também sempre foi muito parceiro da gente, no sentido de que quando precisa compor assim, um grupo de pessoas para um projeto coletivo, ele sempre está disponível. Então, dentro das limitações de tempo dele, sempre ele arranja um tempinho para trabalhar em projetos coletivos, em geral, voluntariamente, sem receber nada por isso, né? E aqui na cooperativa, ele lidera, ele faz parte de uma comissão, no que a gente chama de Conselho Fiscal, há bastante tempo, e nós vamos falar com ele agora. Renato, obrigado por ter atendido o convite de estar aqui com a gente na gravação do nosso Crediassisc Cast. É um programa de divulgação, né, das coisas que a gente faz e que procura, né, chegar para um grande número de pessoas, sendo cooperado, sendo da comunidade. Pode falar aqui, está tranquilo. Marquinhos, eu agradeço o seu convite e estou à disposição para poder dar algum esclarecimento que estiver dentro do meu alcance. Deixa eu perguntar para você, a primeira vez que eu perguntei para você, vamos fazer parte da cooperativa, já está indo para uns 10 anos ou mais? Acho que mais ou menos uns 10 anos que eu faço parte. Sou cooperado desde 2006 como pessoa física. Tá. Em 2009, eu tenho uma sociedade junto com meu filho, que é a Pascoal Assessoria. Tá. Nós abrimos uma conta jurídica aqui na cooperativa e estamos até hoje. Oh, que legal. A cooperativa sempre foi nossa parceira e tudo que nós dependemos de coisas financeiras e alguma coisa a mais. E antes disso a gente tinha convivido na associação comercial já uma época boa, né? Trabalhei com você na associação comercial quando você fez parte, que era presidente. Isso. E trabalhei na parte de patrimônio. Trabalhamos anos dentro da sua gestão. Legal. Depois a própria diretoria levou esse serviço internamente dentro da administração da CISC. É verdade, agora que você me fez lembrar, nós tínhamos um contrato na época que você fazia a gestão de tudo que era patrimoniável da associação. Isso mesmo.
Isso, bacana. E você sabe que o engraçado, você deve ter percebido, quando passa o tempo, o grupo de colegas que se unem nesses projetos coletivos quase sempre são as mesmas pessoas, né? Sim. O que eu te disse, sempre as mesmas pessoas que estão à disposição da cooperativa, Isso. porque a cooperativa é muito gostoso ter os parceiros, tá? A diretoria sempre está ao lado dos cooperados em todo momento. Não só da minha pessoa, mas acredito que só de todos os cooperados também. Tá? Você sabe que a gente começou com, sempre fala a mesma coisa, né? Começou com 30, Isso. Hoje estão com 2.600, mas se você considerar mais aquelas contas, salário e outras coisas, já passa de 3.000 pessoas físicas ou jurídicas ligadas aqui. E aí foi mudando o jeito de comunicar, né? Então, no comecinho a gente mandava uma cartinha para cada um, né? Postava lá no correio e todo mundo ficava sabendo. Hoje em dia, você até para se comunicar com um grupo tão grande, tão heterogêneo de pessoas, esse projeto é um exemplo. A gente precisa gastar mais energia em vários canais de comunicação para todo mundo saber o que está acontecendo. Dá um trabalhão, rapaz. Isso é a evolução do tempo, né? Com a tecnologia moderna, eu acho que é mais fácil todo cooperado ter esse acesso do que a correspondência via correio e demais. Mas sabe que eu tenho saudade dessa época, Vitor? Sim, eu também tenho saudade. Eu tenho recordo saudade. muito tempo atrás. Eu tenho saudade porque, por exemplo, você para dar uma notícia nos anos 80, você bastava ir no Jornal da Cidade, pagar ali uma publicidade, sei lá, 1/4 de página de jornal. Ali você dava o recado, no outro dia a cidade toda estava sabendo o que você queria comunicar. Era bem simples, né? Hoje, uma cidade de 250 mil habitantes, para você dar uma notícia para a comunidade, o esforço é muito maior. É mais caro, vários canais de comunicação que são ativados, muitos parceiros, um esforço muito grande de você comunicar. Por exemplo, comunicar uma assembleia, igual nós tivemos esse dia. Hoje, para você levar pessoas para uma assembleia, é uma operação de guerra. E nós tivemos sucesso. Você esteve por lá, né? Sim. A assembleia foi muito bem administrada, dirigida. Depois nós tivemos um almoço de confraternização, que foi um sucesso total. E parabenizando a cooperativa nesses 18 anos, que nós estamos sempre crescendo na cidade de São Carlos e região. E você sabe que nessa assembleia eu fiquei muito feliz, claro, 220 pessoas, segundo o buffet, né, que controlou o número de pessoas, né? A gente tinha uma expectativa de 170, 200 pessoas, pela conta lá que fizeram, entre crianças, jovens e idosos, 220 pessoas, foi muito bacana. E aí, Renato, você viu que cresceu a nossa responsabilidade, que antes a gente não tinha nem sobras, né? Aí passou a ter mais sobra. Aí depois esses volumes de dinheiro eles vão ficando em casas decimais cada vez maiores. E você tem visto isso pelo Conselho Fiscal. Conta para mim, como é que é trabalhar como conselheiro fiscal de uma cooperativa? Qual que é a rotina disso? Como é que se dá isso? Eu estou dizendo porque, claro, eu sei tem uma ideia, mas no futuro nós vamos precisar que outros cooperados também assumam essas posições, né? E como é que é a rotina de um conselheiro fiscal? Olha, a rotina de um conselheiro fiscal é muita responsabilidade. Nós pedimos para o setor administrativo a movimentação do mês, o balancete, e nós conferimos todas as contas, tá? Existe o presidente do Conselho Fiscal e os membros, né? Nós analisamos toda as contas do mês, do fechamento do balancete. Então a reunião é mensal, né? A nossa reunião é mensal, tá? E a gente analisa todos os tópicos que tem. Como é que é assim? Fecha o mês, você faz já no outro dia? Não, tem um prazo. Não. Tem um prazo e tem. O presidente, nós temos um edital de convocação da reunião, e isso é feito por tópico. Nós acompanhamos mensalmente, tá? Exigimos. É muita documentação que olha? Sim, numa média de 15 a 20 documentos, né? Cada documento é um relatório. É um relatório. Tá. Tipo, solicitamos certidões dos órgãos que a cooperativa municipal, estadual, federal, tá? Todos os órgãos.
Analisamos a parte de área de seguros, tá? Os contratos de seguro, para a gente ter uma garantia financeira dos valores que são depositados nos próprios cofres da cooperativa na transferência do mês, né? Tá. E são quantos conselheiros na comissão? São 3 conselheiros efetivos e 2 suplentes. 2 suplentes. Isso. Então, e você já está no Conselho Fiscal há quanto tempo já? Mais ou menos uns 10 anos. 10 anos, né? Numa função ou outra. Isso. Tá. E a gente tem renovado o Conselho Fiscal a cada 2 anos, né, num rodízio, e mantido algumas pessoas até para poder o aprendizado ser passado para os novos. Né? Sim. É necessário ter conhecimento de contabilidade para ser um bom conselheiro fiscal, ou dá para aprender um pouco na prática, pela convivência? Sim. Como agente contador, praticamente nós somos contadores de firmas mercantis, né? Tá. Não temos um esclarecimento de contabilidade bancária. Tá? Quando nós fazemos parte do Conselho Fiscal, é totalmente diferente uma contabilidade mercantil do que uma contabilidade bancária. Tá. Mas com o tempo nós vamos se adaptando, aprendendo, e para a gente fica até mais clara a situação, tá? Um aprendizado a mais para o contador. E mesmo com cabelo branco acaba aprendendo todo dia, né? Acaba aprendendo todo dia. Você sabe que... Aprendizagem, todo dia se aprende uma coisa nova. Tá? Nós temos convidado aqui o pessoal que tem interesse em se inscrever para nós por e-mail, ou vir na cooperativa, na Crediassisc, e anunciar que tem interesse em cursos e treinamentos, porque há um esforço de pegar um cooperado, qualquer que seja a área, e se ele tiver interesse, fazer um investimento nele para que ele entenda esses conceitos, né, que às vezes são conceitos diferentes do conceito da empresa, para que no futuro ele possa se tornar um dirigente. Né? Então, existem cursos e treinamentos para isso o tempo todo. Estamos aguardando você, que é cooperado da Crediassisc, para se manifestar, falar, olha, eu quero aprender um pouco mais como funciona a cooperativa. Tem plataformas de curso, treinamento, tem agenda de encontro presencial. Precisa ter tempo, né? Porque estudar reputa tempo. E de uma coisa, a tua empresa de assessoria contábil funciona em São Carlos, junto com o teu filho. Onde que fica a tua empresa e o que você faz lá? Olha, minha empresa, ela fica localizada na Rua 9 de Julho, 787. O que nós operamos na área seria trabalhista, fiscal e contábil. Tá? E assessoria externa na parte de uma perícia, de outros trabalhos que abrangem a área administrativa, né? Financeira de uma empresa. Tá? Nós estamos à disposição. Eu estou no mercado há 54 anos, vai fazer este ano. Puxa. Estamos operando, tenho 4 colaboradoras, mais meu filho que é meu sócio. E estamos lutando no mercado de trabalho na contabilidade. Hoje em dia nós temos muitos concorrentes, mas graças a Deus eu tenho uma carteira comercial de uns 80, 90 clientes, tá? Da faixa média, né? Não empresas grandes, e faixas pequenas, né? Mas estamos uma coisa para você que eu desde menino tinha a expressão guarda-livros, lembra? Antigamente? O contador ou contabilista, ele era basicamente uma pessoa que não se comunicava muito com a empresa. Parecia um mundo separado. Com o passar do tempo, eu fui observando que cada vez mais o empresário precisa ter reuniões quase que semanais, sei lá, a cada 10 dias, com o seu contabilista, porque as coisas mudam muito rápido. As regras são sempre muito complexas, têm que ser interpretadas. É assim mesmo? As empresas têm que conversar mais com o contabilista? Sim. Nós temos clientes no escritório que há interesse, que nem classe médica. Ele opera na área médica, mas sim, o próprio médico, que é empresário, é titular da empresa,
ele entende hoje de uma contabilidade empresarial, ele tem interesse em aprender. Isso 80%, 90%. E tem uns 20% que não se interessa por nada. Tá? Infelizmente, mas hoje, na minha infância eu acho que 100% eu não queria saber disso aí. Hoje, praticamente, há um interesse. Isso é muito importante para a gente que atua na área contábil, tá? Financeira, um esclarecimento, uma conversa com o proprietário da empresa. Isso é muito bom e muito fortificante para o contador também, tá? Porque o cliente fica ao par da situação empresarial de sua empresa, né? Renato, o que às vezes a pessoa sonha em contratar uma consultoria externa, ou contratar um consultor, um assessor, nada contra. Mas por vezes a principal assessoria que ele precisa já existe, né? Ele se esquece que às vezes ali o contador dele há muitos anos tem mais condições, muitas vezes, de orientá-lo, por exemplo, numa estratégia de educação financeira ou de melhor gestão dos seus recursos. Esse é um conhecimento que o contabilista consegue já ser parceiro no dia a dia. E às vezes você nem precisa de uma consultoria nova, um terceiro nessa conversa, né? Eu estou de acordo com você, mas tem alguns empresários, tá? Que eles sempre contratam uma auditoria externa, principalmente para ter um conhecimento financeiro da empresa. Mais profundo. Claro. Mais profundo. Porque sempre o empresário, ele procura o contador pelo movimento dele, através de transações de compra e vendas de mercadorias, tá? E coisas a mais. E o auditor, o financeiro, o administrador sempre ajuda a orientar ele na parte financeira da empresa. Então se complementa também. Se complementa. Por quê? Tem certos empresários que misturam a parte física com a jurídica. Tá? Então, tendo uma auditoria externa, isso ele é orientado, apesar que a gente orienta, mas nunca tem certos clientes que nunca aceitam o conselho do contador, e sim, procuram um auditor na parte financeira. Aquela história que o santo de casa não faz milagre. É verdade. Precisa vir alguém de fora para falar o mesmo, para confirmar que é aquilo mesmo. Sim, é isso mesmo. Eu sei como é. Outro dia eu dou aula em Matão e em Descalvado. Aí o aluno, não raro, os alunos, especialmente de primeiro período, indagam: professor, o senhor vem de longe para dar aula aqui, né? Eu falo para eles: provavelmente que na cidade de vocês tem uma pessoa que poderia estar aqui no meu lugar também ministrando aulas, né? Mas parece que a gente valoriza quando vem de fora. Santo de casa não faz milagre, né? Mas qual o hábito, você com 52 anos de atividade, qual o hábito que você acha que é ruim, além desse de misturar as contas, sob o ponto de vista de educação financeira? Qual o erro comum que as pessoas cometem, na sua perspectiva, quando elas gerem mal suas finanças? Tem alguma dica ou alguma preocupação? Olha, eu acho que a situação financeira de uma empresa, mesmo de uma pessoa física, tem que ser administrado, tá? E se a pessoa, que nem na área empresarial, misturar uma receita pessoa física e uma receita pessoa jurídica, sempre é um caso negativo, tá? Porque você está misturando a situação financeira, sua particular e da empresa. Eu acho que nesse ponto não seria ideal, mas sim, nós teríamos que ter uma educação financeira, sim, conhecer a parte da empresa e da pessoa física. Tá. E quando você fala em administrar, administrar seria o quê? Seria só controlar, ou administrar seria um hábito de pensar mesmo sobre finanças? Porque eu tenho a impressão que às vezes se a vida fica muito acelerada, as pessoas começam a trabalhar feito louca e elas têm pouco tempo às vezes para pensar, né? Fica tudo uma correria toda. E assim, administrar é só controlar, ou administrar é parar para pensar, refletir sobre o que está acontecendo? Eu acho que administrar seria parar, tá? Ter uma conscientização, ver o que você vai fazer com a parte financeira, tanto física como jurídica. Assim, daí dar um início. Não deixar a vida ir levando. Ir levando a vida. O Zeca Pagodinho que fala assim: deixa a vida me levar. Não mais nas finanças. Então, não é bom, né? Como você disse, seria parar, tá? Analisar a situação e depois colocar em prática, né? Sim.
para ter uma situação financeira estável, né? Tá. Ou positiva para o futuro. Eu acho que, eu penso assim, que o empresário, quando está numa fase que ele tem que ralar muito para se afirmar, eu acho que é normal que ele sofra com a falta de tempo. Mas, assim, penso eu que assim que você consegue um passinho além, tem que reservar, pelo menos, se o dia tem 5 dias de semana útil, semana inglesa, né? Seria importante que um dia fosse o dia do pensamento na empresa. É verdade. Né? Não atender cliente, nada. Vai parar, aquela parada estratégica para pensar como é que foi a semana. O que eu estou fazendo errado, o que eu estou fazendo certo. Conversar com outras pessoas para se orientar. Não deixar a correria e determinando a sua rotina, não. Sim. Renato, então assim, essa parte de tempo para parar para pensar, eu acho que ela é fundamental. Esse tempo que a gente reserva para olhar para trás, para falar como é que cheguei até aqui, o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, e olhar para frente também onde quer chegar, né? Onde você quer chegar. Porque também só olhar para o presente e não ter uma perspectiva de futuro é ruim. Então, nessa reflexão, eu fico pensando aqui na cooperativa. A cooperativa nossa chegou a cerca de 3 mil cooperados, está gerando sobras, eu pus aqui na tela, de cerca de 3 milhões de reais num único exercício, que foi um recorde nos nossos 18 anos. Depois a gente vai falar desse número. E aí, o tempo todo, agora foi eleito a nova composição de um conselho de administração. Então, assim, também aqui nós vamos fazer uma parada técnica. Nós vamos parar agora no mês de... Assim que tomar posse o novo conselho, provavelmente em maio, a gente para 1, 2 dias, ou 3 dias, ou uma semana, no sentido para provocar as pessoas a pensarem. É a cooperativa que nós queremos? Para onde essa cooperativa nossa vai? Ela quer ter 10 mil cooperados? Ela vai parar ali nos 3, 4 mil cooperados? Qual que é estamos fazendo certo? Temos que corrigir alguma coisa? Então, isso que nós fazemos aqui na cooperativa, eu recomendo que as pessoas façam na sua vida particular também, né? Você acha que essa parada que eu defendo é útil, não é útil? O que você acha disso? Eu acho que essa parada, assim, para pensar é muito útil, tá? E isso, a gente pensando, analisando, sim, para o futuro, há de ter um crescimento maior, né? Tanto de cooperados como em números financeiros de participação de lucro. Reserva. Maior risco, né? Porque cada vez que você cresce, o risco vai aumentando. É. Mas eu acho que é melhor e seria o ideal mesmo, pelo que você... Parece que estamos no caminho certo. A cooperativa aqui, que você é membro do Conselho Fiscal, nós temos... Em um ano, gerou sobras de 3 milhões. Né? Então, aí a gente tem uma decisão muito estratégica do que fazer com isso. Então, nós sabemos que temos ali uma oportunidade, e o gráfico mostra isso, pegamos uma parcela disso e devolvemos para o cooperado na modalidade de pagar juros sobre capital próprio. Então, desses 3 milhões, a gente desidratou uma parte. Aí sobrou 2,5 milhões. Aí depois tem as destinações que a legislação ou que o estatuto manda. É recurso para o FATS, que é um fundo específico, e para o fundo de reserva. Então desidratou mais um pouquinho, sobrou 1.700.000. E lá na Assembleia nós propusemos que a Assembleia decidisse o que fazer. Ali decidiu-se que seriam divididos em 3 partes. Uma parte em conta corrente, devolvendo para o cooperado. A outra parte no fundo de reserva, pensando justo nos riscos que a cooperativa corre, e uma parte em cotas de capital. Renato, explica para o pessoal o que é cota de capital. Muita gente não entende até hoje que assim, a diferença. Pensa que é a conta corrente, né? E a gente tem uma conta capital e uma conta corrente. Faz para mim a explicação de uma maneira capital, simples. A reserva de capital, tá? Que nem houve um lucro. Sim. Houve uma participação dos cooperados. Foi dividido conta capital. A conta capital, essa reserva vai para a conta do cooperado. Ele tem um aumento maior da integralização do capital. Fica em nome dele. Fica em nome dele. E ele tem um valor adicionado ao capital
como cooperado. Que ele já tinha um capital ali, sei lá, Já R$1.000. tinha R$1.000, Aí mais R$200, aí vai para aí lá. Iria para R$1.200. Isso é dele. Isso é dele, fica na reserva da conta capital. Mas não é conta corrente, ele não pode sacar isso aí. Não. A conta corrente, o que seria? Aquele movimento diário que a gente faz. Débito, crédito, deposita um dinheiro, paga uma duplicata, paga um boleto, tá? Conta corrente da empresa jurídica ou física. Tá. E é uma distinção. Essa reserva de capital nós não podemos mexer, a não ser que para o futuro a gente peça uma demissão como cooperado da cooperativa, isso... Então não é um dinheiro que fica perdido, ele só fica guardado, né? tipo de uma poupança, né? Tá. Se amanhã depois a gente peça demissão do quadro de cooperado, aí levanta esse valor. Aí passa pela uma assembleia, tá. E a assembleia autoriza e levanta esse valor. Tá. Se o cooperado tiver algum saldo negativo, eu acredito que essa conta capital ajuda a liquidar o débito. A liquidar o débito pertencente ao cooperado da conta corrente. É isso. A gente tem... a cooperativa tem esse diferencial, né? Quer dizer, como ela não pode dar lucro, ela dá sobras, que seria quase a mesma coisa, com uma diferença elementar. A gente precisa devolver para o cooperado de alguma forma. Né? Um banco comercial, quando dá lucro, não devolve, né? Mas a gente aqui devolve, né? Quer dizer, cobrou demais, precisa devolver. A cooperativa, essa atitude da cooperativa, tá? É muito justa. O banco, quando dá um lucro, isso fica para o banqueiro, né? Sim. Geralmente, ano a ano que passa, mais lucro o banqueiro tem. Isso. E a cooperativa, não. Nós somos dono da cooperativa. Cada cooperado é um integrante. Sim. Há um lucro? Sim. Nós participamos do lucro, a reserva de capital, ou uma parte para a conta corrente. Retorna, né? Retorna de alguma forma. Bem, Renato, prazerzão te reencontrar, a gente sempre está trabalhando juntos, é parceirão. Esse bate-papo aqui ele não tem muita pretensão de ensinar ninguém, mas ele tem a pretensão de dar um testemunho para as pessoas o que faz um conselheiro fiscal, a seriedade que é tocado, o que faz a cooperativa de crédito, né? E o que a gente faz enquanto profissional, né? Enquanto indivíduo, né? No dia a dia. A Pascoal Assessoria Contábil é uma empresa que atende micro, pequenas e médias empresas, tem condições de atendê-lo aqui em São Carlos e região. Tem 52 anos já de experiência, não é pouca coisa, hein? Não. E a legislação é muito difícil de seguir mesmo? Hoje é muito difícil, né? O pessoal reclama que tem muita lei tributária. Muita lei. Não sei o quê. Hoje você tem que chegar no seu escritório, perder uma hora e meia, para tentar ter um esclarecimento na parte tributária, na parte trabalhista, porque toda hora muda a legislação. Né? Isso é uma loucura. Mas nós estamos aí, graças a Deus eu estou com saúde e estamos à frente. Então, tá bom. E eu tenho como parceiro o meu filho, porque se não tivesse já tinha pedido demissão. Né? E as gerações vão se sucedendo e boa parte das empresas que a gente conhece, né, tem essa tradição familiar. Tem essa tradição. E isso não é uma crítica, isso é uma coisa... Para mim é uma virtude, né? Eu vim também de uma empresa familiar, eu acho que a empresa familiar ainda é a base, especialmente no estado de São Paulo, né? Sim. Quase todas as empresas, mesmo as grandonas, você vai olhar no fundo, ela tem uma base familiar. Tem uma base familiar, por trás. Tá bom. Obrigado, Renato, por ter vindo. Pode ficar à vontade de se despedir, então, a gente está encerrando a gravação. Marquinhos, eu agradeço o convite e estou à disposição. Creio que eu atendi o que você me perguntou nesse bate-papo, tá? Bate-papo, claro. Muito obrigado. É importante trazer os colegas, conversar, viver essa experiência nova, porque o século XXI, né, o jeito de se comunicar com a população mudou e tudo, aqui as redes sociais têm um peso importante hoje na comunicação e a gente não é uma ilha, né? A gente precisa participar desse mundo também. Pessoal, eu estou fechando esse bloco, daqui a pouco a gente vai gravar só mais um recadinho para você, pensando na educação financeira. E queria conversar sobre esse negócio das sobras. O que são essas tais sobras aí que as cooperativas têm, né? Explicar isso depois no outro bloco, tá bom? Muito obrigado. Crédito Assisc Cast, um projeto de educação financeira, de comunicação da Cooperativa de Crédito Mútuo, Crédito Assisc, do Grupo Sicob, né? Da rede Sicob. Muito obrigado.